começamos mais um A Vida Podcast. E eu estou aqui com ela, que é mãe, filha amada de Deus, mãe do Davi Moraes, esposa de Camilo Vila Flor. Ela é treinadora da Febracis. E hoje ela está aqui para compartilhar conosco um pouco dos aprendizados, das chaves. Eu estou aqui com ela, Gente, Dani Moraes. Olá, lindezas do meu coração que vão assistir. Ó, ela falou da chave e foi um presente, assim, muito legal, profético. Eu trouxe e guardei porque essa chave vai abrir grandes portas e eu achei super interessante quando eu recebi o tesouro, né, na caixa, mas vai ficar aqui, vai caminhar comigo na minha bolsa, porque foi profético. Então, eu creio que grandes portas Deus abrirá para mim e espero que para vocês também, a partir do que a gente vai conversar aqui no dia de hoje. Nossa, eu não sabia. Ela não sabia, não, trouxe. A chave, que fofa. Foi. E assim, realmente, cada detalhe do convite foi o Senhor que colocou no meu coração. Amém. Tudo tem um motivo que foi no convite. E eu tenho certeza que as pessoas também que o Senhor está trazendo é porque Ele tem algo para derramar na vida de quem vai ouvir, que seja uma pessoa, Dani. É verdade. E então, que seja com propósito, né? E eu tenho certeza que tem muitas coisas, porque assim, pensa numa jornada, pensa numa mulher capacitada, gabaritada. Vamos lá, então já vamos começar de pergunta. Tá, vamos lá. Quem é você hoje e como você se apresentaria para alguém que nunca te viu? Como eu me apresentaria como alguém que nunca me viu? Primeiro, eu falaria assim: olá, lindezas do meu coração, sou Dani Moraes Flor, filha amada de Deus, esposa de Camilo Vida Flor e mãe de Davi Moraes. Pronto. É isso que eu sou. Durante muito tempo, eu trouxe muitas informações sobre mim. Mas, na verdade, quando eu trago essas 3 informações, eu englobo os meus valores, os meus princípios e os motivos pelos quais eu levanto todos os dias. Primeiro, para servir a Deus e fazer com que todos os dias possa ser o melhor dia da minha vida e que eu possa ficar um pouquinho parecida com Ele. Né? O casamento é o segundo ponto e foi um dos grandes desafios na minha jornada pessoal e profissional, porque eu trabalho com meu marido há 18 anos e isso não é simples. E Davi, meu filho, que fez com que eu aprendesse a ser mãe e fizesse uma mudança do meu estilo de vida, porque eu costumo dizer que eu perdi grandes oportunidades de estar com ele, porque eu tinha o meu trabalho como ídolo durante muitos anos na minha vida. Então, quando hoje eu falo o que eu sou, é porque durante mais de 15 anos, 18 eu acho, da minha carreira, eu dizia o que eu fazia. Então, eu estava acostumada a ler o currículo, a falar todas aquelas experiências, e eu trabalhei durante muitos anos em secretaria de educação, então lá era bonito. Antes da gente ser chamada para alguma coisa, passava 10 minutos lendo o currículo, mas não preocupava-se com o que a pessoa sentia, com quem a pessoa era. E quando eu comecei a entender que fazer é muito diferente de ser, eu comecei a perceber que eu precisava reorganizar a minha vida. Porque durante muito tempo eu só me preocupava com 2 pilares. O pilar profissional e financeiro, ponto. Então, eu conheci Deus desde criança, vindo lá cristão católico, mas Deus estava lá e eu estava cá. Quanto mais eu fui focando na minha vida profissional, menos tempo eu tinha para cuidar do pilar espiritual, dos parentes. Então, eu não tinha contato com meu pai e eu perdi minha mãe, eu tinha 6 meses de idade. Então, eu fui criada pelos meus avós. Então, eu era aquela menina que não podia errar, que tinha que ser boa aluna e tinha que fazer tudo muito certinho. Então, minha avó sempre dizia, as pessoas vão te valorizar pelo que você fizer. Então, eu tinha essa preocupação muito grande com fazer as coisas bem feitas. E eu sempre fui muito fazedora. E eu sempre dizia, tudo que eu me dispuser a fazer, eu vou fazer bem feito. E eu nunca parava para olhar o resultado de quem estava do meu lado. Eu sempre olhava para o meu resultado. E, para mim, o resultado de algo que eu entregava tinha que ser melhor do que eu entreguei antes. Então, eu ficava no nível de cobrança
muito grande comigo. Então, as pessoas diziam, Dani, você é competitiva com outro? Eu dizia, não, eu tenho que entregar melhor do que eu entrego. E isso foi me levando a um nível de exaustão, que eu trabalhava 6, 8, 10, 12, cheguei a trabalhar 16 horas por dia. E achava que aquilo era normal. 8 anos sem tirar férias, não tinha tempo para meu filho. Então, para mim, ter uma pessoa que morasse em casa era fundamental. Trabalhava com meu marido e passava muito tempo com ele no trabalho. E, nesse cenário, eu fui tendo uma ideia e um pensamento de que trabalhar era mais importante do que qualquer outra coisa, para que Davi pudesse ter as excelentes oportunidades. Mas eu perdi muitas oportunidades de estar com ele, porque às vezes eu saía, ele estava dormindo, e eu voltava, ele estava dormindo também. E eu fiz, assim, eu participava de todas as festas da escola. Por quê? Porque quando eu era criança, eu não participava de festa do Dia das Mães, nem de festa do Dia dos Pais. Porque eu era menina que não tinha mãe, minha mãe tinha morrido, que eu era muito nova, e meu pai não ia. Então, eu só ia para São João, que no Nordeste é muito forte, eu sou nordestina, gente. Então, é muito forte São João, Páscoa, e como eu estudava numa escola católica, então tinham muitos eventos do rito católico, então eu participava disso e fazia balé. Então, no balé, eu já estava acostumada a estar no palco desde cedo. Mas eu me via em 4 paredes sempre me confrontando com a minha imagem de estar magra, estar bonita, estar organizada. Então, isso sempre foi muito forte em mim. E eu fui me perdendo na jornada e eu não entendia. Eu fui subindo de cargo, eu fui tendo promoção e eu fui excluindo as outras áreas, a ponto de só ter essas duas: financeiro, profissional e um pouquinho do conjugal, mas mais linkado à companhia de trabalho do que o relacionamento conjugal em si. Trabalhando 7 dias por semana. Meu Deus. E quando foi assim que você percebeu que você estava se perdendo de si, que você percebeu assim, não, tem um vazio aqui que nada preenche, eu tô crescendo, eu sou boa no balé, eu sou, mas eu não sou. Aí eu já tinha passado, né, por uma empresa internacional, eu passei no primeiro concurso que eu fiz, e quando eu cheguei na Secretaria de Educação de uma cidade do interior da Bahia, eu sempre fui promovida. Sempre. Todo ano eu era promovida, e eu comecei a sentir dor nas costas, comecei a sentir dor de cabeça todo dia, e aí eu não conseguia dormir, cada dia eu dormia menos, e aí fumava 1, 2, 3, uma carteira de cigarro por dia, e cheguei ao nível em 2017, que eu só dormia com tranquilizantes. Então, eu comecei a ter um derrame no olho, eu estava sentada, você via meu olho piscando, eu tinha aquela síndrome do celular que tocava, porque eu ficava com 2 e mais um telefone na mesa. Então, a minha mente, ela era super estimulada o tempo inteiro. Eu chegava a atender 20, 30 pessoas por dia, levava pilhas e pilhas de processo para casa. Então, eu dizia que eu era um tratorzão. E naquela época eu tinha um apelido meio que de Tatiazinha, porque eu andava sempre com saltos altos e sempre com uma voz de comando muito forte. Mas aí eu comecei a ter crises de ansiedade, e eu me vi um dia tendo uma hemorragia que me levou para uma mesa de cirurgia, e eu descobri que eu tinha tido uma hemorragia proveniente da endometriose, e entrei para um centro cirúrgico para fazer uma vídeo, mas que poderia sair sem um aparelho reprodutivo. Então, ali foi o primeiro ponto de inflexão na minha vida, onde eu tive que parar porque eu fui para uma cirurgia. Depois daí, eu comecei um processo que durou uns 2 anos de tratamento para engravidar e eu não conseguia. E depois de uma fertilização, eu fiquei grávida de 2 meninas e com 3 meses eu perdi. E esse período que eu perdi os bebês antecedeu um período eleitoral. Então, fechamos a porta do quarto, não vivi esse luto da perda das 2 meninas e fomos por uma campanha eleitoral, que perdemos na semana. Então, eu saí do cargo que aí eu já era subsecretária, tinha perdido os bebês e tinha que começar. E a vida completamente desestruturada. Foi quando eu comecei a ter de 1 até 7 crises de pânico por semana. E aí eu me vi trabalhando numa cidade a 30 quilômetros, dirigindo, cochilando no volante, tendo crise de pânico dentro do carro, abrindo porta do carro para me jogar para fora, porque para mim eu tinha um turbilhão dentro de mim, eu não conseguia entender. E aí
Eu só me preocupava com salão, com roupa e estar bem para esconder todo o contexto. E aí eu decidi fazer um processo de coach para que eu pudesse mudar de profissão. Mas eu não tinha noção de que minha vida estava tão desestruturada. Porque eu só estava com referência em 2 áreas. Mas em 2018, eu conheci a Febracis e eu fui fazer a formação em coach para ter mais performance profissional. E ali, em uma ferramenta, eu decidi que eu ia pedir demissão da gestão pública. Nessa época, o Davi ainda era criança. Davi era criança, Davi tinha 12 anos de idade. E ali naquele momento, eu falei, eu vou pedir demissão. Só que aí agora vinha o grande conflito. Concursada, servidora pública, que tinha uma jornada, que estava acostumada a ter uma remuneração, estava estável, e agora tudo isso não faz mais sentido. E eu precisei passar por licença médica, eu fiquei afastada um tempo, que eu não conseguia ter uma estrutura emocional forte. E, através de coach, terapia, eu comecei a entender que existia o ser, o ter e o merecer. Então, eu achava que eu sabia que eu era, mas eu não sabia. E quando eu comecei a ouvir a fala de identidade, eu dizia, mas minha identidade, eu sou mulher, eu sou filha. Eu entendia os papéis, mas eu não entendia a verdadeira identidade. E demorou um pouco para eu entender que a minha, que a sua, que a nossa identidade, número 1, é ser filha. Ser filha de Deus, imagem e semelhança. Então, Deus estava aqui e eu estava aqui. Ele tentava se aproximar, mas eu estava aqui, fazendo outras coisas. Entendia que Jesus existia, que o Espírito Santo estava ali, mas eu não conseguia me ver filha de Deus. Porque Deus, eu dizia, meu Deus, eu brinco que eu dizia assim, meu Deus é tão superior que se o Espírito Santo vier para dentro de mim, diante da minha pequeneza, e isso é uma história, gente, muito engraçada, eu dizia assim, vai me desintegrar. Eu acreditava nisso, que se o Espírito Santo viesse para dentro de mim, eu ia me desintegrar, porque não tinha essa condição. E passei por vários cenários espirituais e foi o adoecimento emocional que me fez começar a refletir sobre identidade. Aí eu percebi que meu casamento estava muito ruim, que eu não estava tendo contato com meu filho, que eu não tinha amigos, além dos colegas de trabalho, que eu tinha parado de fazer atividade física e tinha sido atleta porque eu fazia balé, natação, taekwondo, fazia muita atividade física e agora eu fumava 1 a 2 carteiras de cigarro por dia e só dormia com tranquilizantes. Então, para mim, aquilo passou a ser normal no cenário aonde eu estava. E quando eu cheguei no estágio que eu não tinha nome e que eu tinha um cargo e um monte de gente atrás de mim, eu falei, meu Deus, quem eu sou? Porque chegou um momento que as pessoas não falavam nem mais o meu nome. Eram os cargos que eu ocupava. E isso foi me fazendo ficar meio perdida. E aí eu fui entendendo. E aí, de todos os ganhos que eu tive, de quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento até hoje, que foi em 2017 até agora, em 2025, foi entender que Deus está acima de todas as coisas e que não há outro caminho, que não há outra possibilidade para crescimento para mim, se não for caminhando junto com Ele. E ali eu fui começando a me quebrar e me reconstruir. Realmente um vasinho ali na mão do oleiro. E foram muitos desafios. Várias vezes eu pensei em desistir, eu achava que eu não dava conta, que minha vida não fazia sentido, mas ele foi tratando e capacitando. E foram chegando pessoas, muitas pessoas, para eu acompanhar. Até que, de fato, eu fiz toda a grade de cursos, decidi pedir exoneração e me tornei treinadora de Salvador. Mas foi uma longa jornada, porque aí eu tive que abrir mão de um concurso, eu mudei de cidade a primeira vez, eu voltei a morar em Salvador, eu trouxe toda a minha família para esse cenário e Deus trouxe Camilo também para esse contexto. E aí eu fui conhecendo novas pessoas e novas possibilidades. E aí um livro que para mim estava sempre em casa, aberto no Salmo 91, passou a ser o manual. E ali, cada vez que eu ia ler um Provérbios, um Salmo, eu digo, gente, que era pé e porrada o tempo inteiro. Porque aquelas palavras, elas começaram a entrar no meu coração de uma forma muito diferente. Confesso que
Várias vezes eu fiquei sem dormir, imaginando como é que eu ia fazer tantas mudanças na minha vida para ser uma mulher segundo o coração de Deus, que cumpre princípios. Não foi fácil. Na verdade, ainda não é, mas já caminhei bastante nesses anos, né? A minha conversão, ela iniciou em 2018, batizei em 2019, e de lá para cá, nenhum momento eu me afastei ou tive dúvida que aquele era o caminho. Mas, para isso acontecer, eu tive que fazer mudanças radicais. De cidade, no primeiro momento, agora de estado, de amizades, inclusive de familiares. A gente precisou se afastar de pessoas para conseguir andar com Jesus. E tem um amigo nosso que diz assim, que quando a gente decide andar com Jesus, não é simples, porque parece que tudo vai resolver no passe de mágica. E, na verdade, não é assim que funciona. É porque, na verdade, quando nós estamos em processo de conversão, Deus desfaz o vaso para fazer algo novo, né? Ele quebra mesmo, né? Quebra, literalmente. Desfaz Quebra. não, dá uma quebrada, Elizabeth. Dá uma quebrada. Conta pra nós, você teve um diagnóstico na época? Tive diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada e síndrome do pânico. E eu fiquei durante 6 meses de licença médica, fazendo uso de diversas medicações. E aí eu comecei a jornada de treinamentos. E aí eu fazia coach, fazia terapia, fazia acompanhamento psiquiátrico. E aí no processo de conversão, eu fui tendo orientação espiritual. Então aí, lá em Salvador, eu frequentava a igreja que é responsável pela escola Rema. E aí eu comecei a entender o que era Rema, quais eram os princípios, como se mover no espírito, os frutos do espírito. E comecei a conhecer um livro que eu manuseava desde que eu nem sabia ler. Então, eu comecei a conhecer aquele livro. Eu conhecia as histórias de Jesus, mas eu não tinha as lido. Eu conhecia os evangelhos, eu conhecia a história de Paulo, ouvindo desde criança, mas aquilo não era tão execuível como é hoje. O meu filho é Davi, por conta do Davi da Bíblia, porque eu achava lindo quando eu vi ali que ele era um salmista e que ele era um homem segundo o coração de Deus. E era o nome que eu achava mais lindo. Eu dizia, no dia que eu tiver um filho, vai ser Davi. E assim foi, não teve outra escolha, outra opção. Mas era como se fosse no imaginário de criança, daquelas histórias de história mesmo, do contexto de história. E aí, quando eu via, havia cruzes e tudo o que Jesus passou na época de escola, eu dizia, gente, mas será que as pessoas são tão más que fazem isso com eles? Será que não estão aumentando ou inventando um pouco mais? E aí depois eu comecei a entender a profundidade do que Jesus tinha vivido. E isso foi começando a mexer comigo de uma forma profunda. Naquela época eu não tinha noção sobre o que de fato era orgulho, porque se falava de orgulho como algo positivo, sobre vaidade intelectual, e eu fui entendendo contextos. E eu fui mudando passo a passo, passo a passo. E perder a rede de amizade foi o primeiro grande baque. Depois sair das festas, das farras, o segundo. O terceiro, mudar de cidade. E depois mudar de estado. E aí comecei a ver Deus usando a minha vida para ajudar outras pessoas. E o adoecimento emocional acontece e muitas mulheres não se dão conta disso até que o problema de fato esteja instalado. Uma crise de estresse, algumas mulheres hoje burnout, síndrome do pânico, que tem características muito parecidas com o infarto. Às vezes é um chilique, é um piti, mas é muito difícil de as pessoas que estão perto, amigos, familiares, colegas de trabalho, entenderem que não há uma explicação lógica para a dor que a pessoa sente quando ela está adoecida das emoções. É difícil dizer assim um adjetivo. Você está sentindo o quê? A pessoa fala um vazio. O que é vazio? Você está sentindo o quê? Uma agonia. O que é uma agonia? Não, eu tenho vontade de correr, eu tenho vontade de gritar. Algumas pessoas relatam que têm vontade de tirar a roupa e ir abaixo do banheiro. Mas é uma explicação muito abstrata de uma dor que é física, manifestada, mas que ela está na alma. É um negócio
que só quem sentiu é que consegue descrever, igual ter filho. Uma mulher que tem filho sabe, né? Ó, não tem alguém dentro da barriga, é um negócio estranho. Qual é o adjetivo? Não sei, você sabe. Você sabe, né, como é? Uma pessoa que É, você sabe. aham. Mas como é que a gente explica isso? Não dá pra explicar. Por isso que é bom o testemunho, né? Quando a gente Sim. compartilha o que a gente passou, porque quando a pessoa ouve, ela fala assim, olha, faz sentido com o que eu tô passando, se essa pessoa superou, eu também consigo superar. Qual que foi o ápice? Quando você chegou e falou assim, olha, se eu não fizer algo por mim, eu O vou dia que eu abri morrer. a porta do carro pra me jogar, o carro tava... Você estava dirigindo? Não, eu tava no carona, o carro tava uns 150 na autoestrada e eu tive uma crise de pânico dentro do carro e a vontade que eu tinha só era tirar a roupa, sair, só foi o tempo de eu tirar o cinto e abrir a porta e Camilo segurou pelo cabelo. E aí ele conseguiu parar o carro, fez meia volta e me levou de volta para a cidade. E aí foi que ele se deu conta que o processo era sério e me levou para psiquiatra. E aí, nesse inteirinho da medicação começar a fazer efeito, eu fui levar um dia Davi na aula, à tarde, e eu devia estar no máximo a 2 quilômetros de casa, e eu não acertei voltar para casa. Eu estava dentro do carro e eu não sabia voltar para casa. E eu não conseguia pedir ajuda a alguém que passava na rua. E eu parei o carro e eu fiquei um bom tempo ali dentro do carro tendo uma crise de pânico e eu não acertava voltar para casa. Nessa mesma semana, eu tive uma crise de pânico sozinha com o Davi em casa e quando eu me dei conta, ele estava comigo embaixo do chuveiro, me sacudindo para eu voltar à realidade. Então, ali eu vi que era sério e que eu precisava realmente passar por um processo mais profundo, que tinha que ser psiquiátrico e espiritual também. Aí eu comecei a tratar, até porque tinha um lixo grande que vinha da minha vida de festa, de farra, não bebia muito, mas fumava muito e estava num ambiente que era completamente tóxico. Então, aí Você- foi esse ápice, foi no início de 2018. E houve, Fevereiro, mais ou menos. e houve um momento, assim, de negação, de você falar assim, não, eu consigo sair disso Não, sozinha. não teve. Aí, na verdade, foi o inverso. Eu fiquei tão desesperada que eu dizia, não, eu preciso de quê? É coach eu quero, é psicólogo eu quero, é terapeuta eu quero, é participar de retiro eu quero. Eu queria todas as possibilidades que pudessem me ajudar. E aí eu tirei licença médica, depois eu tirei licença prêmio e eu fiquei o ano de 2018 todo cuidando das minhas emoções, sem trabalhar praticamente e só fazendo cursos e acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Sob supervisão, porque aí eu não podia ficar só em casa, porque eu oferecia risco a mim mesma, eu não saía para dirigir sozinha, então eu era monitorada o tempo todo. E nesse processo, algumas pessoas começaram a se identificar e começaram a vir querer fazer coach comigo. Então eu comecei a jornada de treinamentos em tratamento. E na jornada eu fui cuidando do espírito, da alma e do corpo. Porque o corpo começou a sentir um impacto muito grande. Então, aí eu passei a dormir muitas vezes. Aí eu fui fazer o quê nesse ano? Nesse ano eu dava valor a cortar uma salada vinagrete. Porque eu tinha anos que eu não fazia comida na minha casa. Para mim, arrumar um guarda-roupa era algo tipo assim, um evento. Por quê? Porque eu não fazia isso. Eu tinha na minha cabeça que eu trabalhava muito e o dinheiro mais bem pago era para uma funcionária, de levar Davi com o Camilo na escola, mas no carona. Então, essas coisas que para mim não fazia sentido, passou a fazer, lavar um prato, colocar um prato na mesa, porque eu chegava em casa, na verdade eu passava por casa. E eu fiquei 6 meses dentro de casa. E foi bem desafiador. Nesse ano, eu li 78 livros. E tem um livro, eu não sei se você tem ele por aqui, mas tem um livro que ele foi fundamental nesse processo, que é Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Não, E esse eu não tenho. eu li ele 4 vezes seguidas nesse processo. E ele fala sobre propósito. E o primeiro capítulo dele fala assim: Deus não errou com você. Uau.
E a partir dali eu falei, então tem jeito. Tem jeito. E eu comecei a desconstruir e entender características que eu tinha e não sabia. E algumas que as pessoas viam e eu não percebia. E uma delas foi ser uma pessoa extremamente sensível e amorosa. E eu tinha colocado várias armaduras. Então, eu era durona, eu era uma general, porque eu criei várias barreiras, porque eu não queria ser ferida pelas pessoas, porque eu vivi. Era perturbação, hoje é bullying, né? Porque não tinha mãe, meu pai não participava. E eu cresci ouvindo que minha mãe tinha morrido por minha causa, que se eu não tivesse nascido, ela não teria morrido. Minha mãe morreu com 26 anos de idade, com decorrências de problemas do parto. Você tinha quanto tempo de vida? 6 meses. Ah, muito nova mesmo. Eu tinha 6 Era meses bebê. e minha irmã tinha 3 anos. Então, a gente foi separada porque ela dizia, pra mim, quando a gente era criança, minha mãe morreu por sua causa. E meu pai olhava pra mim e dizia, o amor da minha vida morreu por causa disso. Eu fui criada por minha avó paterna. Então, isso foi um desafio muito grande pra mim. E eu não entendia isso durante muito tempo. E aí, depois de muitos anos, foi que eu fui entender que eu era só uma criança. Mas as pessoas falavam isso pra mim. Então, eu tinha um sentimento de que eu não podia desagradar minha avó e meu avô, porque eu ia pra onde? Então, tudo que eles mandavam fazer, eu fazia. E isso foi fazendo com que eu criasse armaduras para as pessoas não me ferirem. Então, eu abraçava as pessoas, mas eu não permitia que as pessoas me abraçassem. Quando as pessoas começavam a aproximar de mim, eu dizia, beijo, até logo, é só até aqui, tchau. Eu tinha um limite para as pessoas chegarem até mim. E esse limite, ele começou a ser quebrado. E aí eu fui entendendo, e algumas pessoas que conviviam comigo não entendiam que aquela xerifona, aquela general, a pessoa que trabalhava horas a fio, estava começando a ser uma pessoa calma, paciente, uma pessoa sensível, com um olhar para o belo, para a arte. Mas olhando hoje para mim, desde lá de trás já tinha o balé, já tinha essa sensibilidade da cachoeira, da natureza, da música clássica, que eu comecei a ouvir desde muito cedo. Então aqui, por exemplo, é lindo para mim, tipo, o melhor dos mundos. Tudo limpo, cheiroso, clima maravilhoso, nada fora do lugar. E não tenho conformidade, mas do estético, tá tudo no lugar. E eu fui descobrindo uma pessoa que eu não sabia que eu era. E esse entendimento, ele foi no espírito. Ele não foi nas emoções. Uau. Não foi. E essas dores que você tinha em relação à infância, refletiu no Davi? No sentido assim, no seu posicionamento como mãe? Refletiu muito forte no meu casamento. Porque eu cresci ouvindo que eu me traía, que eu me mentia, que eu me enganava, que mulher não podia depender de homem, que tinha que trabalhar e que não podia depender de homem. Então, Davi, ele foi criado tendo tudo o que era possível dentro de um limite, mas mesmo antes de conhecer coach e de todas as instituições que tem, eu validava muito, eu elogiava muito. Ele sempre foi um aluno excelente, mas eu sempre fui uma mulher hiperposicionada, que durante muito tempo tomava as decisões e não permitia que as pessoas entrassem no meu dia. Então, eu tinha esse posicionamento profissional muito forte que se materializava em casa. E a gente brinca que eu coordenei um processo de seleção que eu conheci Camilo, e dentro desse processo, a gente trabalhou muitos anos como pares, eu como chefe, depois como líder, depois pares de novo, ele foi meu assessor, ele foi líder, então a gente ocupou vários papéis. E sempre foi desafio, porque eu venho de um contexto de uma família de homens que tinham comportamentos muito disfuncionais e mulheres que trabalhavam, e ele vinha de um contexto de mãe e irmãs muito fortes. E o filho mais novo. Então, eu tive alguns desafios no início da jornada também no meu relacionamento. Porque cada um com suas mochilas cheias de coisa. E Davi ali sempre com babá e com alguns desafios, porque a gente não estava lá. Mas eu digo que Deus foi tão misericordioso que ele, dentro de tudo que era possível,
ele deu o mínimo de trabalho. Como um amigo meu psicólogo dizia, o problema não era ele, o problema era vocês. E Deus protegeu ele assim de todas as formas, porque ele é um menino muito tranquilo, muito calmo e de verdade não nos deu trabalho com estudo, com festa, com farra, nunca aprontou um terço das coisas que eu vivi e fiz. Ele não fez, não. Deus foi muito bom comigo nesse aspecto. Muito, muito, muito. Mas eu não vi muitas fases dele. E eu comecei a vivenciar a rotina dele com 12 anos de idade. A única coisa que eu fazia absurdamente, que às vezes ele dizia assim, mãe, eu não suporto mais. Eu obrigava ele a participar de todas as festas da escola. Até as que ele não queria, eu obrigava. Era uma disfunção da minha parte, porque eu não tinha participado. E eu queria que ele participasse de tudo. Então, isso aí eu Pesou exagerei, exagerei. Pesou. E nessa época, como que ficou o casamento de vocês? Nosso casamento era basicamente trabalho, chegava em casa os dois trabalhando, final de semana trabalhando, Camilo bebia bastante, fumava também, e a gente tinha mais tempo como colegas de trabalho do que como um casal. E aí os conflitos se davam porque temperamentos diferentes, histórias diferentes, que convergem, mas um ambiente extremamente tóxico. Então, a gente passou também por jornadas de nosso casamento, viver picos e vales, e a gente quase se separar algumas vezes, porque várias das minhas crenças se materializavam. Então, eu dizia, ele bebe muito, ele vai sair para aprontar. E aí eu me tornei uma mulher extremamente ciumenta, porque eu não confiava, e esse meu não confiar levou a gente a viver eu digo que, ou um segundo ponto de inflexão, que foi quando nosso casamento quase acabou, porque ele se envolveu com a outra pessoa e a gente trabalhava junto nessa época. Foi um pouquinho antes daquela cirurgia que eu te falei, e ali, quando eu entrei no centro cirúrgico, ele fala que o nosso casamento recomeçou ali, porque ele achou que eu entrava e que eu não ia voltar, ele achou que eu ia morrer naquela cirurgia depois da hemorragia que eu tive, que creio que teve um fundo emocional também, e ali a gente começou a jornada. Eu fui primeiro para a jornada, porque ele disse que eu estava muito doida, mas 6 meses depois eu levei ele, e ele começou a viver a jornada junto comigo. Também, aí, se entendendo, e aí a gente começou a entender o que era a crença, o que era a fratura emocional, vícios emocionais. A gente não tinha essa noção. É uma literatura que ela está mais evidente nos últimos 8, 10 anos, né? Antes disso, na nossa fase mais jovem, não se falava sobre isso. Ou pelo menos se falava, era em outra bolha que não era que eu estava. Não sei se você tem essa impressão também. É, a impressão é essa. É porque, na verdade, da nossa época, eu acredito que foi criando o quê? A mulher forte, independente. Empoderada. O oposto que está na Bíblia, Isso, né? o A de oposto. Provérbios 31, então, tá longe Isso. dessa. Trabalhe, não dependa de homem. Por quê? Porque as nossas mães, as pessoas que nos criaram, elas vieram de um sofrimento e elas acreditavam que isso era porque elas não estavam posicionadas no mercado de trabalho. Sendo que, na verdade, era uma disfunção que já existia e foi piorada, na minha opinião, com esse posicionamento. Nossas avós não estudaram tanto, algumas mães já tiveram oportunidade, mas a nossa geração, na geração que está entre ali 38, 42, 43, foi uma geração que as mulheres foram trabalhar loucamente, fazer muitos cursos, uma busca incessante por conhecimento, e muitas viveram relacionamentos extremamente disfuncionais. Separaram-se, inclusive. E como que foi, assim, a mudança de chave nesse sentido do casamento? Porque você teve que se reestruturar, passando por um momento de sofrimento. Eu quase fiquei doidinha, surtada. Mas eu, desde sempre, eu nunca abri mão. Então, ali eu passei por um processo de reconstrução da minha mente para não perder o meu casamento. E ali a gente foi para dentro da jornada na Febracis e com a ajuda de pastores, a gente foi muitas vezes para a Estância Paraíso, participamos de eventos, inclusive de casais, para a gente entender, eu o papel da mulher, Camilo o papel do homem. Então, entender o que era submissão, para mim, foi muito desafiador. Entender o que é um homem provedor foi muito desafiador. Entender o nosso dinheiro, as nossas coisas, o nós ser um só, foi um desafio muito grande. Porque nesse momento da conversão, para mim, era muito louco eu entender que tinha alguém que tinha que estar na frente do meu filho.
Porque eu dizia, como? Mas Davi ficou dentro de minha barriga, nada pode ser mais importante. E aí aquela frase piegas de mãe, meu filho, minha vida. Eu disse assim, não, mas como é que uma pessoa pode estar no lugar mais importante? Então, para mim, isso foi um conflito muito forte no início do meu processo de conversão. Entender Deus, casamento, filho, parentes, vida profissional. Então, fazer essa inversão, porque estava ali, profissão, filhos, eu, dinheiro, casamento, Deus. Invertido total, né? Totalmente. De cabeça para baixo. Totalmente. Totalmente. Então, eu precisei ir para o subsolo do fundo do poço, cavar, quase perder a minha vida para reestruturar tudo. E em todo esse contexto, o que era mais disfuncional é que toda a minha vida profissional e a minha apresentação profissional, ela era impecável. Salão, maquiagem, roupa. Então, as pessoas demoraram muito para perceber que tinha um problema. Inclusive, meu marido. Não conseguia entender, porque a personagem profissional, a executiva, a agente política, entregava muito. Então, todos os comportamentos que eu apresentava de instabilidade emocional, eles eram escondidos atrás dos grandes resultados que eu tinha, principalmente pela habilidade de comunicação e persuasão nos ambientes onde eu estava. Então, isso mascarou muito o entendimento do ecossistema e de mim mesma, de que eu realmente estava doente das emoções. Isso foi muito complexo para ter esse entendimento. Hoje, você acredita que nós precisamos de toque, carinho, abraço, ser cuidadas, protegidas? Com certeza. Homens e mulheres, todos os seres humanos, eles precisam, nós precisamos, primeiro, nos sentirmos importantes. Então, o olho no olho, esse tempo de qualidade, de entender que a Elizabeth é única. Então, uma das coisas que eu falo para todas as pessoas que eu atendo, eu digo assim, você é única. Não existe outra Elizabeth, não existe outra impressão digital, não existe outra Iris. Iris dos olhos, tem irmã gêmea, não, mas é outra pessoa, é outra realidade. Então, isso ficou muito claro. Então, todas as pessoas querem se sentir importantes. Depois, elas querem ser pertencentes a um lugar. Então, eu estava falando para você antes. Então, hoje eu me sinto em Goiânia. Goiânia é a minha casa. Mas no início foi um choque muito grande conviver com outra cultura. Conexão. Olhar no olho, um toque, um abraço. As pessoas querem se sentir amadas. E amar faz parte do caráter de Deus. Deus é amor. E quando a gente se dispõe a aparecer um pontinho no oceano com ele, a gente precisa entender que amar não é uma decisão, amar é parte do caráter de Deus. E se nós somos imagem e semelhança e parte dele, nós precisamos amar as pessoas, começando por nós. A gente também precisa aprender a ter limite. E eu fui uma pessoa que não tinha limite, no sentido não nas relações com o outro, comigo. Então, eu não tinha limite para parar de trabalhar, não tinha limite para dormir, eu não tinha limite para viver a minha vida, porque eu queria fazer para ter o resultado. As pessoas também precisam entender que a autorresponsabilidade existe, ou seja, eu escolho o que eu vou fazer e isso vai ter consequência com os meus resultados. E a gente precisa ter um senso muito grande de missão e propósito. E no meu trabalho hoje, muitas pessoas falam assim, qual é a minha missão de vida? Eu digo, ser filho ou filha de Deus. Qual é o meu propósito? Eu preciso encontrar meu propósito. E a pessoa fica desesperada lendo um livro de propósito. Qual é o meu propósito? E eu cheguei à conclusão que nunca eu e você vamos encontrar um propósito. Porque o nosso propósito já está pronto. Ele já está feito. Ele foi definido quando Deus nos chamou no ventre da nossa mãe. Só que nós nascemos fruto de um pecado, mas nascemos limpinhos. E aprendemos a ser disfuncionais. Com pai, com mãe, com avó, com professora, com irmão, com parente, porque aí vem as alienações parentais, as agressões físicas, psicológicas, sexuais, as disfunções financeiras, as brigas de família. E eu passei por várias dessas disfunções.
mas eu não tinha noção do impacto disso na alma e no espírito. Porque no espírito a gente manifesta os pecados que evoluem para as iniquidades. E existe uma raiz muito forte que a maioria de nós viveu e que eu não entendia até pouco tempo atrás, talvez 3, 4 anos atrás, a profundidade da toxicidade do que é uma raiz de rejeição e abandono. E a gente viveu de alguma forma. Isso vem com a comparação, isso vem com as críticas, com as cobranças dos pais, dos avós e principalmente dos professores. E a geração... O meu filho é um pouquinho maior do que a Isabela. Davi tem 20 anos. Mas a geração do Davi e a da Isabela, mais ainda, a cobrança, a crítica, a rejeição, a ausência de relações por conta disso aqui. Então, ser importante é ter um iPhone. Conexão, não olha mais no olho. A escola tem que tirar o celular. Se sentir pertencente ao ambiente. Se a pessoa é um pouquinho diferente, bullying, está excluído. Não tem mais o toque, não tem o afeto. As pessoas estão sem limites para falar, para agir. E os propósitos, eles estão sendo perdidos. Porque as pessoas estão se perdendo do mais importante, que é a conexão com o papai. E até para mim falar papai, antes dizer assim, mas papai, como assim? Não, é papai mesmo, é papai. Por quê? Porque ele nos ama. E eu, muitas vezes... não parava para ouvir o que ele tinha para dizer para mim. E ia para um lugar de orgulho, de vaidade, ou de não me sentir merecedor. Eu disse, não, mas Deus tem tanta coisa para fazer, ele vai parar para olhar para mim. Então, o propósito, ele nos encontra quando a gente vai limpando o coração. E se a gente for pegar umas fotos nossas, acho que sua também. Eu digo assim, se procurar minha foto lá atrás, minha tava feia, derrubada, tava problemática. É incrível, né? Como a gente vai ficando bonita, porque o coração vai ficando limpo. Lá dentro ainda tem alguns pontinhos para a gente ajustar, mas muito melhor do que antes. Mas, para mim, o meu melhor ganho de tudo que eu vi nessa jornada de autoconhecimento foi entender a identidade de filhos. E vindo para Goiânia, estou numa casa que é a casa dos filhos. Então, é a gente entender de uma forma profunda que Deus tem um tempo precioso, que Ele quer estar conosco. E a gente precisa calar para ouvir. E calar para ouvir não é fácil. É um desafio. É por causa do nosso orgulho, das nossas pequenezas. De todos os pilares, qual foi o mais desafiador? Para eu conseguir ajustar, alguns. Eu acho que o pilar conjugal foi um pilar muito difícil, que eu ainda busco, né, crescimento nele. O pilar profissional, porque eu tive que abrir mão de uma carreira sólida, ir para a Febracis em Salvador e depois vir para Goiânia, abrindo mão de muitas coisas e saindo da estabilidade. Porque eu me lembro quando eu passei no concurso, minha família falou, a aposentadoria está garantida, agora o salário é só crescer. E eu abri mão e eu fui tida como louca, como uma pessoa desequilibrada que não fazia sentido. Mas para mim fez total sentido, porque todas as feridas e as dores pelas quais eu passei, hoje, as que já estão 100% superadas, eu consigo ajudar homens e mulheres, e as que estou na jornada, eu percebo que eu posso avançar e evoluir. Então, eu entendo que o ministério primeiro é a nossa casa, e depois a gente está disposto e disponível para ajudar pessoas. E muitas vezes do nosso lado tem alguém que está pensando em tirar a vida, tem um casamento que está desestruturado, tem uma foto com filtro que está na internet, mas que na verdade por trás daquilo há muita dor. E o Espírito Santo me trouxe, assim, eu digo, uma habilidade, um dom espiritual, que é muitas vezes olhar para as pessoas e conseguir me conectar com aquela dor através dos olhos. O primeiro livro que eu li na minha vida, minha avó me deu, eu tinha 6 anos de idade, é O Pequeno Príncipe. E lá ele fala, né? Tu se tornas eternamente responsáveis pelo que cativas. Mas a frase mais forte é: o essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com os olhos do coração. E o coração é o espelho da alma. E tem um livro muito legal chamado Coração, que ele fala
que todas as vezes que as coisas descem para o nosso coração, a gente se afasta um pouquinho do propósito de Deus. Porque amar não é uma decisão, é parte do caráter de Deus. E esse é um desafio diário. Eu creio que para mim, mas eu acho que para todas as pessoas, primeiro amar a nós mesmos. Então eu vivi uma vida muito tempo servindo ao outro e adoecendo das emoções sem perceber. Então eu digo, minha linda, e vocês que vão estar assistindo, lindezas do meu coração, está sentindo uma dor aqui no peito? Angústia é dor física. Se tem algo que você está sentindo falta, um sentimento, se está sentindo raiva, está sentindo medo, manda uma mensagem para alguém que possa te ajudar. Tem muitos livros que falam hoje de vulnerabilidade. E eu tenho, assim, 2 frases que eu escrevi na jornada de autoconhecimento. Uma, ela diz o seguinte: ao me tornar vulnerável, eu estou pronta para ir para o próximo nível. Eu fiquei muito tempo em um nível que eu não conseguia subir. Por quê? Porque eu achava que estava tudo bem, que minha vida profissional estava ok, que meu dinheiro estava bacana, que eu viajava e fazia o que eu queria. Mas para eu ir para o próximo nível, eu precisei pedir ajuda. A psicólogo, a psiquiatra, a pastores que foram muito importantes na minha jornada, inclusive os meus pastores aqui, a pastora Nayana, que já esteve aqui, e o pastor Wesley também, pessoas fundamentais. E a pressa é inimiga da boa execução. A gente está num mundo que só fala em estresse e tem que ser rápido, célere. Mas a gente não é polvo para fazer várias coisas de uma vez. E nessa jornada também foi um aprendizado a desacelerar a mente e começar a fazer as coisas mais devagar. Tem impactos de time, às vezes eu já esqueço alguma coisa por conta de um tempo longevo, né? De cigarro e de muitas medicações tranquilizantes e medicações psiquiátricas que precisei tomar para trazer um equilíbrio. Porque tem impacto. Isso teve impacto no corpo e teve impacto também nas emoções. Mas eu costumo dizer que em Deus podemos todas as coisas. Eu tenho a mente de Cristo, então essa cabecinha aqui vai, espero ser usada e capacitada para ajudar outras pessoas, começando por mim. Porque vamos combinar que tudo que eu falei aqui foi primeiro para mim, né? Tudo que a gente fala é para nós. Então, esse processo nunca para. Começou no dia que eu falei: Jesus, quero andar com você. Decidi um lado do muro. Mas depois desse dia que eu decidi andar com Jesus, eu ouvi muitas aflições. Porque agora temos inimigo, né? Porque quando você tá do lado do mundo, tá tudo bem. Tá, tá tudo de boa. Aí na hora que fala assim: Jesus, quero andar do seu lado. Aí ele fala: então, tem um deserto, você vai precisar passar, ser tentada, e todo dia você vai ter que parecer um pouquinho comigo. É uma construção diária. É moer o orgulho todo dia. Ótimo. Entrou na próxima pergunta, olha que conexão. Quando a gente fala em moer o orgulho todos os dias, essa desconstrução, porque assim, a gente se reconstrói, a gente começa a entender nossa identidade, a gente busca em Cristo, nós tentamos alinhar o casamento, só que as crenças e no mundo espiritual o inimigo tá o tempo todo ali, ó. Batendo na porta de novo. Então, assim, sentimentos e emoções que a gente já destruiu, vez ou outra volta. Como que você consegue ter o time rápido? Perceber rápido, agir rápido contra isso? Olha, tem algumas coisas que eu consigo rapidamente, assim, eita, fiz uma bobagem, eita, me excedi nisso. Eu vou lá, solicito desculpas, que eu fiz uma merda, desculpa, palavra, eu fiz uma coisa muito ruim, mas eu não garanto que eu vou fazer de novo. Ou então pedir perdão. Mas o lugar de cura é um lugar com Deus. Então, eu tenho entendido que depender dele 100% não é simples. Porque eu dizia assim, eu tô dependendo de Deus. Aí, na hora que vi o negócio, eu digo, Senhor, será que é mesmo? E realmente, ele tem que dizer pra gente que é ter fé do tamanho do grão de mostarda. Mas assim, graças a Deus, eu tenho algumas pessoas que me acompanham, então eu falo, aconteceu isso, mas eu não me vejo naquele lugar. E aí a pessoa vai e traz luz, eu falo, de novo. Porque eu passei mais de 30 anos com todo aquele histórico. Então,
eu estou caminhando com Jesus full time nos últimos 6 anos e meio, mais ou menos. Então, tem menos tempo do que a minha idade biológica. Então, esse fortalecimento ele tem que ser todo dia. Então, esse ano de 2025, eu acho que se eu falhei 2, 3 dias no máximo, eu tenho lido a Bíblia todos os dias, eu tenho buscado entender o que é ser uma mulher segundo o coração de Deus. E entender princípios alicerçados em valores é muito importante. Então, agora está ajustado. Deus, casamento, filhos, família, amigos, né, a minha família em Cristo e a vida profissional. Então, esse ajuste já alinhou muitas coisas, mas eu não perco de vista que a alma, ela anseia o tempo inteiro de ser alimentada. E se a gente der um espacinho, eu digo que ela se espalha. Porque Parece praga, né? porque o orgulho é algo difícil de vencer e todas as pessoas são orgulhosas. Umas mais, outros muito mais. Então, a gente tem, né, uma referência. Eu faço o teste do orgulho, às vezes até com menos de 30 dias. Eu tenho vários. Então, eu faço isso comigo. Teste do orgulho, para ver o quanto eu tenho conseguido. Primeiro, diminuir a intensidade de alguns comportamentos. Alguns eu já consegui eliminar, mas outros eu ainda luto comigo mesma. E um dos que eu luto bastante é tipo com a impaciência e a impulsividade, que tem a ver com perfil comportamental, tem a ver com o histórico do cenário que eu vi, né? Daquelas mulheres muito fortes e ativas. Então, uma pessoa que faz, ter que parar para respirar e dizer assim, eu posso dormir com um prato na pia, eu posso deixar para fazer isso depois, eu posso deitar aqui agora e não fazer nada. Então, antes eu não me permitia fazer isso. Eu me sentia culpada quando eu estava parada, não produzindo algo que ia ser para o outro. E eu esquecia a pessoa mais importante, que era eu. E foi por isso que eu adoeci. Porque eu comecei a ser uma montanha de gelo, então eu via problemas o dia todo no meu trabalho e eu ia engolindo. Fumava um cigarro e engolindo. Até que um dia explodiu. E isso começou a explodir através de dois elementos. Primeiro, eu comecei a ter, em 2017 e 2018, muitos problemas respiratórios. E eu descobri na jornada, até no processo terapêutico, que problemas respiratórios e pulmonares, eles têm a ver com tristeza. E eu tive algumas vezes na minha vida, na infância, eu tive bronquite, pneumonia, broncopneumonia e problemas no nosso maior órgão, que é a pele. Então, problemas alérgicos de pele, eles têm muito a ver com pressão. E eu tive durante um tempo, acho que 2016, 2017, eu tive toque de arrumação e de limpeza. Mesmo? Eu comecei a me perceber e isso ficou evidente, porque quando chegou a pandemia, eu já andava desde 2014 com álcool a 70 e álcool em gel na bolsa. Eu andava com álcool a 70, porque muitas pessoas pegavam na minha mão. Então, eu passava álcool a 70 e eu me vi lavando 1, 2, 3, 10 vezes a mão por dia e arrumando tudo. E durante muito tempo, quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, de inteligência emocional, as pessoas achavam que aquele comportamento era um perfil de conformidade, quando, na verdade, era uma necessidade interna de controle. Não era perfil. E eu descobri na jornada que eu convivi uma vida achando que eu tinha um perfil, tendo outro. Então, quando o meu perfil foi revelado, da dominância com a influência, aí foi a minha primeira, tipo assim, um grito de liberdade. Ah, não sou isso. Mas eu tive toque de coisas arrumadas e de lavar a mão muitas vezes, a ponto de meus dedos descascarem. Meu Deus. Porque eu não queria ficar com a mão suja. Eu tinha agonia quando as pessoas pegavam em mim. Então, tinha que estar tudo controlado. Eu tinha que saber onde está tudo. Eu ia para um lugar, se eu chegasse aqui, eu pensava, pode apagar a luz, eu vou aqui dar 4 passos à esquerda, eu consigo sair. Então, eu ficava com isso para eu não perder o controle das coisas. E aí eu fui entendendo que o controle é do Senhor.
E é tão incrível porque você relatou a questão do toque, né? Que você não queria ser tocada, não queria ser abraçada. E desenvolveu uma doença do excesso de estar limpa, né? Sim, O sim. excesso de não ser tocada literalmente, né? E era interessante porque as pessoas vinham, eu acolhia, eu abraçava, eu cuidava, mas quando era o movimento inverso, Aham. eu não queria. Você podia ajudar, mas não queria nunca ser ajudada. Você nunca podia Não, ser a parte frágil. não, 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 não. Esse espaço de vulnerabilidade, ele demorou Aham. bastante. E ele só foi porque, literalmente, eu fiquei doente. E eu precisei de apoio de várias pessoas, não foi uma só. Nessa época, foram umas 4, 5 pessoas me ajudando. Então, era uma- um conjunto, né, de pessoas para me ajudar. Era psicólogo, psiquiatra, coach e mentor espiritual. E a Estância Paraíso, que foi um lugar que eu já estive 8 vezes participando de diversas imersões, fora as da igreja. Mas, assim, quando eu penso que, ai, agora tá show, aí cava um pouquinho, eu digo, ai, ainda tem isso aqui. Senhor, tem o quê? O bom de caminhar com Deus é que ele vai revelando a gente por camadas, né? Ele vai tirando uma Mas as camadas parte, mais profundas vai doendo vai mais, eu doendo acho. mais. As primeiras não dói tanto. Essa casca de cebola nunca acaba. Eu digo, ainda tem mais uma camada lá no coração. Aqui. É porque cada vez vai ficando mais profundo nas emoções, né? De todo o processo, você acha que liberar perdão foi mais difícil ou pedir perdão? Liberar perdão, pedir perdão. Liberar perdão de algumas coisas desafiadoras que eu vivi, eu consegui. O mais difícil foi perdoar a mim mesma. Por conta de ter um nível de exigência e cobrança muito grande e vim, que eu acho que foi uma das crenças mais profundas que eu tive, era: você não pode errar. Quem tira menos do que 8 ou quem faz menos Meu de Deus. 80% algo é medíocre. E você não foi criada para ser medíocre. Você não foi criada para ser dona de casa. Você não foi criada para lavar, passar. Você foi criada para ser uma executiva, porque você é uma pessoa extremamente inteligente. E desde muito nova as pessoas não conseguiam entender como eu conseguia fazer leituras e conexões de coisas. E eu cheguei a fazer uma avaliação neuropsicológica para entender a minha capacidade de oratória e escuta de ambiente. E eu tenho habilidades desenvolvidas para isso. Então, para mim, vencer essa crença de que não pode errar e que abaixo de 80% é medíocre, acho que foi, então assim, foi o mais difícil a ter compaixão por mim. Então, tipo assim, ó, Elizabeth tá aqui, então vamos fazer primeiro de Elizabeth? Ó, o Mário tá aqui, vamos fazer o que o Mário precisa, eu faço o meu depois. Ó, vamos fazer o que o Camilo precisa. Então, eu sempre era a Depois. última. Então, eu não ia para um espaço de ego. Eu achava, tipo assim, eu vou estar sendo egoísta de priorizar eu primeiro. Então, eu ajudava e servia os outros e eu era sempre a última. E às vezes era a última a comer, era a última a dormir. Então, tudo que era meu era feito de uma forma bem feita, mas eu ia suprimir o sono, a qualidade de vida. Eu passei 8 anos sem tirar férias. Meu Deus. Por quê? Porque eu tinha que fazer. Então, parar de fazer as coisas intelectualmente foi muito desafiador. E uma das coisas que eu fiz esse ano é priorizar. Eu digo que em 80% do meu tempo, nesses primeiros 6 meses, serão de leituras do pilar espiritual e não de todos os outros. Por quê? Porque já tem muito currículo, são 25 anos de experiência, né? Esse ano eu completei 25 anos trabalhando. A primeira treinamento que eu dei foi em 2005 para 150 cozinheiras. Nisso já se vão mais de 20 mil horas de treinamentos em grupo, mais de 3 mil horas de atendimento de coach individual, mais de 50 turmas ministradas na Febracis, muitas mentorias presencial, online. Então eu falei, ó, a capacitação técnica, o currículo, a graduação, as especializações, cursos no Brasil inteiro e ministrando para pessoas no Brasil e fora. Estoquei. Pilar intelectual, ó, Lá em nota 10. cima. Mas agora eu preciso ir no mais importante. E o mais importante é a filha de Deus. É a Dani Moraes, que é única para ele. Então,
esse é o maior e o mais importante aprendizado. E eu tenho trazido isso para minha casa, para minha vida profissional. E a gente começou falando sobre estar no centro da vontade. Tanto que essa semana 2 pessoas entraram em contato comigo e fizeram uma observação sobre a minha bio. Se você não me segue ainda, segue lá o @Dani com I, Moraes com I, Flor. E eu coloquei confiança e obediência. E algumas pessoas ligaram ou mandaram mensagem dizendo, mas isso tecnicamente não é correto. Aí eu falei, mas faz sentido para mim. Porque confiar e obedecer radicalmente a Deus vai me levar para o lugar onde o propósito dele, através da minha vida, vai se manifestar. Porque não é sobre números, não é sobre lucro e receita, é sobre a quantidade de pessoas que vão ser impactadas e eu vou ser remunerada para isso, porque eu trabalho com isso e a minha família precisa, né, da minha contribuição. E sem dinheiro não tem poesia, não teria um espaço lindo, maravilhoso. Nesse tempo, o maná é diferente do lá do Egito, né? E que o povo reclamou e murmurou e ficou 40 anos ali. Então, como eu já tenho 41, então eu não quero ficar rodando em círculos. Eu quero ser como Caleb e Josué. Fortes e corajosos, íntegros, que obedeceram, confiaram de uma forma enlouquecida e puderam ir lá, espiar, olhar, contar e depois desfrutar. E a gente tem que desfrutar aqui, porque quando ele vier voltar para nos buscar, aí é outra história, é outro tempo. Desfrute. É outro tempo. Então, que a gente possa aproveitar o melhor nisso. E você que está sentindo alguma coisa, se viveu desafios no seu relacionamento com Deus, com seus pais, com seu cônjuge, com seus filhos, com o seu corpo, com a sua autoimagem, e que não sabe que Deus maravilhoso é esse, manda uma mensagem aqui no direct do A Vida, porque tem uma galera de mulheres que já passaram por aqui, que virão e que poderão ajudar você, com certeza. Cada uma na sua área de perícia e conhecimento, mas as histórias todas convergem, eu acho que todas convergem até o momento para Jesus. Todas. Todas estão se descobrindo a identidade em Cristo. Umas mais tempo, umas já com décadas, outras algumas novas na fé, bem recente. novas na fé, mas todas com Jesus. Dani, fala para nós assim, do mundo espiritual, quais foram as experiências iniciais? Porque quando a gente começa nosso processo de conversão, grandes coisas acontecem. E tá tudo bem que tem pessoas que vão achar que a gente é louca, né? Mas a gente começa a viver coisas que você fala assim, gente, isso é insano literal. Menina, olha só. Nasci num lar católico, mas com a parte da família de minha mãe que tinha evangélicos e tinha pessoas que eram espíritas. Então, eu estudei em escola católica, vivenciei, né, católica há muito tempo, passei pelo espiritismo, conheci um pouco de cromoterapia, conheci um pouco da Umbanda esotérica, não do Candomblé da Bahia, que é um pouco diferente, mas vi todo aquele sincretismo religioso e eu dizia assim, ó, crente é chato. Não vou ser crente, não gosto de crente, e se algum dia disserem que eu sou crente, pode internar, porque tô louca, muito doida, doidona. E essa era a minha narrativa. E quando o povo dizia, um dia você vai ser crente, eu digo, que crente o quê? Não vou ser crente. Eu vou ser tudo na vida, que nas igrejas de crente, tudo é isso. E eis que um dia eu me vi dentro de uma igreja, uma irmãzinha com um laque bem grande, não veio dar o abraço da paz. E eu falei, que mulher louca não vai dar um abraço da paz. Gente, o que é que tem dar um abraço? E aí, eu era aquela criança que nas aulas de filosofia, de religião, eu dizia coisas tipo, se a Igreja Católica vender todas as obras de arte, vai ter alguém passando fome na África? Se Jesus era bom e não tinha problema com dinheiro, por que não dá o dinheiro para todo mundo parar de ter fome? E a minha família era chamada por causa disso. E um dia eu fui para uma igreja evangélica, na Verbo da Vida, e tinha um homem chamado Eduardo Cardoso, super moderno, começando a falar de uma forma de Jesus muito leve. E eu fui fui duas, e um dia eu me vi, que foi uma primeira experiência, um amigo, a gente começou a fazer os cursos,
E a gente tinha 6, 7, 8 pastores. Eu passei uns 6 meses, ou eu conhecia, as pessoas novas que eu conhecia, ou era pastor, ou era filho de pastor, ou era ministro de louvor. Eu, antes de me converter, pessoas compraram o coach comigo, levita, ministro de louvor, pastor, e o ápice, para mim, um bispo. Eu falei, não, não é possível. Não, eu não tenho condições de atender esse povo. E eu fui para essa igreja, ia ser interessante, fui uma, fui duas. Meu marido se converteu, não falou para mim, ele disse que a salvação era individual. E no meu dia eu levantei a mão e eu senti aquilo muito forte. E eu comecei a viver experiências muito profundas com o Espírito Santo. No primeiro momento, desde provisão, de lugares que eu nunca tinha vivenciado, e essa conversão ela foi acontecendo e eu fui me vindo envolvida, e quando eu vi, eu já tinha feito discipulado, batizada, e no meu batismo eu recebi uma palavra muito poderosa de que eu ia me levantar num tempo como uma mulher, que as pessoas iam dizer, quem é aquela mulher que foi executiva de vários lugares e hoje se levanta para falar a palavra de Deus? Quem era aquela mulher que mudou até a cor das roupas que veste? Quem era aquela mulher que fala que o Espírito Santo habita dentro de nós? Quem é aquela mulher que vai dizer, sem Jesus não tem como viver? E eu fui vivendo esse processo, falando algumas coisas, e é verdade o que eu falei, que se o Espírito Santo viesse para dentro de mim, ia me desintegrar. E eu tenho alguns amigos pastores que contam essa história pelo Brasil afora, porque eu achava que eu era tão pequena, que eu era tão incapaz de estar perto do Espírito Santo, que ele não poderia habitar dentro de nós. Eu ainda tinha aquela perspectiva da antiga aliança, que o Espírito Santo estava pairando sobre a terra, sobre o ambiente, mas que ele não entraria dentro de cada um de nós diante das nossas pequenezas e das nossas futilidades. E quando eu comecei a sentir experiências da mão tremer, do coração palpitar, de sentir aquela quentura que eu dizia, tô 50 graus, de pular e o corpo não parar. E quando eu fui batizada no Espírito Santo, eu falei, é real? E aí eu comecei a ver que aquele povo que eu dizia que era doido, quem estava doidona por Jesus era eu, quem estava vivendo experiências com ele. E ele, para me provar que era ele, o Espírito Santo, ele me fez vivenciar histórias muito interessantes, algumas delas eu contei para a Elizabeth aqui nos bastidores, de experienciar a provisão dele. Então, ele me fez me moer a ponto de eu ficar alguns meses sem ter um centavo e a provisão dele. Então, isso para mim foi muito profundo e eu tenho aprendido, né, com os nossos pastores de acreditar radicalmente, sem titubear. Aí tem horas que eu falo, meu Deus, será que já está num grão daqueles que tem lá no mar? Será que um dia vai chegar no grão de mostarda? Mas crendo que por ele, para ele, todas as coisas. E aprendi que tudo que acontece comigo, todas as pessoas que eu ajudo, tudo que eu tenho aprendido hoje é para honra e glória do nome dele. Então, esse foi um dos grandes aprendizados, que sem ele nada posso, sem ele nada sou, e para ele todas as coisas. Então, caminhar com ele me fez uma pessoa completamente diferente, a ponto de sair da Bahia, vir para Goiânia, conhecendo somente uma pessoa, abrindo mão de muitas coisas, mas hoje entendendo que neste tempo essa é a minha casa, com minha nova família, e eu tenho a alegria de estar numa igreja que a gente não é perfeito, mas o nosso ambiente é muito agradável e grandes amigos, né, foram feitos nesse tempo, nesse 1 ano e meio. Eu estou aqui com 2 irmãos também dessa igreja e eu creio que a gente vai vivenciar grandes coisas, porque ser filho é muito melhor de que ver Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É a gente estar envolvida onde não tem fim, nem tem começo. A gente faz parte dele e esse é o objetivo que eu acordo todos os dias, tentando ser melhor do que a minha pior versão. Porque eu estou bem distante de parecer com Jesus. Mas eu digo que antes eu era muito doida, que eu era tipo um cão chupando manga. Agora, pelo menos, eu já tô uma filha obediente
e mais serena. Tem dias que vem a tribulação, tem dias que o mar tá revolto, mas eu costumo dizer que na Bíblia eu sou uma mistura de dois personagens que são emblemáticos. Dois personagens homens. Mas depois eu vou trazer duas mulheres. Os personagens que eu comecei a me identificar nessa jornada. Número 1, Pedro. Tem muito Acho de que todos mini nós Pedro. somos Pedro. Ah, não, tem muito de Pedro, gente. Ele tomava queimada, ele falava, ele questionava, ele era polêmico. Mas ele não saía do lado de Jesus, ele experimentou coisas maravilhosas. E eu experimentei coisas extraordinárias com Jesus. E Daniel, que é a origem do meu nome, e um homem íntegro, que não se perdeu na jornada, sábio, e ele foi salvo da fornalha e dos leões, porque ele acreditou, ele não desobedeceu em nenhum momento. Ele confiou 100%. E eu gosto muito da perspectiva da Esther, da mansidão, mas também da coragem, da ousadia de se colocar num lugar que ela poderia ter perdido a vida. Mas ela se colocou como uma intercessora, ela se colocou num lugar que a posição dela mudou o cenário daquele povo e tem um impacto nas nossas vidas até hoje. Então, eu acho que tem muitas mulheres maravilhosas na Bíblia, mas eu me identifico muito com a história de Esther, no sentido da preparação, de ter sido... Acho que ela era bonita, mas estava lá, tipo, como eu, muito doida, e foi preparada, foi lapidada pelo Espírito, foi preparada para aquele lugar, mas ela nunca deixou que a confiança em Deus fosse perdida. E ela defendia as ideias dela. Estela não foi uma mulher que ela deixou as suas ideias de lado. Ela falava dentro do contexto de uma mulher daquela época, porque ela foi ousada quando ela fez aquele jantar, né, para Mordecai, o quê? Para o rei e esqueci o nome dele agora. O que queria matar o que fez o decreto. Não lembro. Que ele era mau, né, na história. Eu não sou boa com o nome. Mas ela foi até Assuero e ela teve graça. Então, que nós mulheres, eu, você e vocês, podemos ter a leveza e a graça de Esté, isso que eu tenho buscado todos os dias. Esté, meninas, não descuidou do cabelo. Ela estava com uma roupa... Na Bíblia não fala que ela estava bagunçada, fala que ela se arrumou com a sua melhor roupa, fez o jejum nos 3 dias, mas ela não se enfeiou, ela não se embruteceu, ela não deixou de ser feminina, mas ela foi extremamente ousada, porque a atitude dela para aquela época era quase que inaceitável. Ela foi muito ousada, mas ela promoveu transformação na vida de milhares de pessoas e impediu mortes. E o nosso papel é ajudar as pessoas a serem transportadas do império das trevas para o reino de Deus. E que nós possamos todos os dias lembrar que nosso principal ministério é a nossa família, que Deus ama famílias, que o diabo odeia as famílias e quer destruir os casamentos. E que nós possamos viver todos os dias entendendo que Deus espera que nós possamos confiar e obedecer. Ele nem dá tanto valor ao sacrifício, mas a confiança e a obediência traz para nós a vitória e graça sobre graça. Então, é isso que eu desejo para vocês e que eu possa trazer desses 3 personagens características que me aproximem de Jesus, porque ela era pobre do povo, não tinha referência de nada e foi honrada. Pedro era pescador, bruto, grosseiro, teimoso, descrente, negou Jesus. Eu também já fiz isso lá atrás. E ele foi alguém que depois que ele passou, a sua sombra curou. E Daniel, ele é um exemplo de um homem de oração para todos nós até hoje. Tem uma referência, assim, muito... De jejum, oração, né? Sim, Posicionamento. sim. E de confiança e obediência. E ele foi um homem muito sábio. Eu, assim,
pelo menos da história de Daniel, eu não conheço aquele momento que ele se perdeu. Porque a gente tem outros Ele se grandes homens. manteve Ele se sempre. manteve firme. Ele não teve grandes sobressaltos, mas a confiança e a obediência dele Foi foram constante. foi. Então, eu admiro a história de Daniel, de Pedro e da Esther. E é interessante, igual você falou. Gosto muito desses três Aham. personagens. Quando a gente bíblicos. lê a Bíblia como um livro, é uma coisa. Agora, quando você começa a ler com a convicção que tudo é real, com a convicção que aquilo traz um ensinamento, que nada que está escrito ali é por acaso, você começa a se transformar. Porque você começa a enxergar aquilo ali como real. É a mesma coisa de Jesus, que você falou. Ah, nem foi tão assim, será que sofreu tanto assim? É porque você olha para aquilo como se fosse uma história. Só que quando você entende que Jesus era realidade. homem, que ele sentiu sim, que Sim. foi real, né? A gente começa a ter uma visão diferente da... É do lado humano de Deus, né? E assim, eu às vezes quando eu leio Evangelho, e eu estava assistindo recente The Chosen, e eu já assisti muitas coisas ao longo da minha vida, desde nova, e eu acho que o The Chosen trouxe, assim, um Mateus maravilhoso, um Pedro. Para mim, de todos os Pedros, aquele foi o mais legal. Eu acho que... E eu gosto de ler a Bíblia com a história, eu fico imaginando assim, Jesus reclamando com Pedro, dizendo, sai daqui, que você fez isso, e ele com a espada. Eu acho que, se fosse naquele tempo, eu acho que eu também ia pegar uma espada e ia querer cortar, Jesus, a orelha daquele rapaz. Eu acho que eu teria alguns comportamentos parecidos com ele, mas eu acho que eu não sairia de perto como ele não saiu. Então, são histórias, e tem muitas interessantes na Bíblia, né? verdade. Muitos. A gente poderia falar, mas esses três eu acho que é uma São os mistura que te fez, marcam. é uma mistura que esse compilado fez eu. Amém. Agora traz pra nós, pra gente finalizar. Ai, já, depois tem que voltar mais pra gente conversar. Tem mesmo. Inclusive, assim, essa série que eu tô gravando é sobre chaves que abrem portas. Meninas, vocês, ó, providenciem, porque isso é profético. Eu tenho portas profético. importantes para abrir, ó, para ir pro próximo nível. E essa é a chave daquelas tradicionais, assim, de guarda-roupa Isso. de casa de vó, né? Exatamente. E assim, é justamente pra simbolizar mesmo a questão de Desbloquear a próxima fase. de desbloquear a próxima fase, literalmente. Nós vamos ter outros episódios, que são os Amém. episódios pra gente gravar, falar sobre a parte profissional, igual você trouxe vários insights aqui de ferramentas que eu tenho certeza que muitas pessoas não conhecem. Depois eu quero vir um só para falar de casamento, meninas. Tenho várias Isso. ideias para compartilhar com vocês. E aí nós vamos trazer o Camilo pra gravar Ai, meu Deus junto. do céu! Vai ser legal, vai ser legal. Vai ser legal. Então, compartilha conosco dessa descoberta que você teve da sua identidade, dessas camadas que o Senhor foi revelando, a chave literal, assim, um conselho que você pode dar para pessoas que estão trilhando esse caminho nesse momento. Ó, primeira coisa é entender que você é única, não há outra, e que Jesus ama você do jeito que você é, mas está à porta para que você possa abrir. Então, quando eu abri a porta, eu falei, Jesus, arruma. Espírito Santo, cuida. Ó, a realidade é que bagunça tudo para depois arrumar parte a parte. Mas o que tem mais contribuído para o meu crescimento é ler a Bíblia todos os dias. Nem que seja um capítulo. Dani, não consigo um capítulo, então vai lá no aplicativo no seu celular, lê um versículo. E faz com que aquele versículo ele entre no seu coração e você consiga repetir ele várias vezes. Então, para mim aprender a dizer que eu sou filha amada, que eu sou imagem e semelhança do Criador, que eu sou única, não foi simples. Então, eu acho que o manual, ele é atual e todas as vezes que você passar por ali, ele vai trazer grandes aprendizados. E é o livro que, de verdade, eu tenho tido perto de mim e vocês aproveitem, porque o original, ele tem que estar pertinho de nós. Então, tenha o seu ali como o lugar que você vai buscar resposta para todas as situações da vida. Então, a leitura da Bíblia, ela é fundamental. Eu acho que o maior aprendizado
Tanto que hoje, quando vai passando o dia, meu Deus, eu tenho que ler, nem que seja algo, e escrever aquilo. Então, é entender que papai nos ama e ele quer cuidar de nós todos os dias. Mas a gente precisa autorizar, porque o Espírito Santo ele é muito gentil. Se a gente não abrir essa porta, ele não invade. É verdade. Ele não invade. Ele não invade. Uau! Não poderia ser uma chave melhor. Muito, muito obrigada. Obrigado pelo seu tempo. Eu sei o quanto vale a sua hora. Obrigado por ter aberto um espaço na agenda. Eu sei que só Jesus Só vai fazer Jesus, isso. É verdade. Por mim, pela minha vida e pela vida das pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada. E ele tem chamado para estar com ele na presença dele. Eu sei que ele está aqui conosco e que você possa também desfrutar da presença dele, porque eu tenho desfrutado e é incrível sentir o cheiro, sentir a orientação do Espírito Santo dentro de nós. É maravilhoso. Amém. Preparar todo dia para aparecer com ele. É todo isso. dia. Amém. Obrigada. Amém. Tá?